Mulher, nesse vídeo eu vou te falar 5 sintomas que revelam se o seu intestino está inflamado depois dos 40 anos. Então, se você hoje está no climatério, está na menopausa, vem tentando emagrecer, até consegue perder alguns quilos, mas não perde gordura, a barriga continua grande, te incomodando, aquela gordura lateral aqui, ó, não sai. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender se o seu intestino está inflamado. Qual é o grau de inflamação que está o seu intestino, que eu vou te disponibilizar uma coisa para você saber qual é o grau de inflamação, né? E como que esse intestino, essa inflamação, ela impacta na tua perda de peso, certo? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu quero começar esse vídeo aqui trazendo clareza para você sobre o que é o intestino e o que compõe aquilo ali. Porque muitas mulheres, elas acham que sabem sobre o intestino, mas na verdade não sabem. E eu quero de fato fazer com que você saia desse vídeo tendo essa noção básica, tá? E você vai entender o porquê eu estou falando disso aqui. Eu vou começar esse vídeo falando disso. Fica comigo, tenha paciência. E no final você vai entender aí o grau de inflamação do seu intestino e mais ainda o porquê que mesmo comendo saudável, fazendo exercício, você não perde peso, tá bom? Gordura principalmente. Então vamos lá. O que é o intestino? Bom, o intestino, de uma forma bem simples para você entender, é um órgão que tem uma certa estrutura, tá? E ele tem algumas funções. Ponto. Eu só quero que você entenda isso. Ó. É um órgão, ele tem uma estrutura, esse intestino, se não me engano, ele tem 5 a 7 metros por ali, então ele tem essa estrutura, tá? Então os alimentos passam por ali, as fezes passam por ali, tem uma série de coisas no intestino em si. Agora, existe uma outra coisa que está dentro do intestino e que você não consegue enxergar, você não consegue ver, por exemplo, através de um exame de endoscopia ou colonoscopia, que é o que a gente denomina de microbiota intestinal. Microbiota intestinal é o conjunto de bactérias que vivem dentro do seu intestino. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes você vai fazer um exame de colonoscopia e você vê lá, o médico fala para você, olha, fulana, o seu intestino está maravilhoso. Só que quando você para observar os seus sintomas e os sinais que ele está te dando, não está muito coerente com aquela informação que ele está falando para você. Mas veja, o intestino é um órgão que ele tem uma estrutura. Então, quando você faz esse tipo de exame, você está enxergando a estrutura, a parede do intestino. Quando o intestino está inflamado, não quer dizer que a parede do intestino, a estrutura que você está vendo lá no exame, ela vai estar comprometida. Ela pode estar comprometida, tá? E aí é quando a gente começa a entrar nas doenças inflamatórias intestinais, onde a gente vai ter ali desenvolvimento de colite ulcerativa, doença de Crohn, pólipos e até mesmo desenvolvimento de um câncer naquela parede, mas quando isso está acontecendo é porque essa inflamação ela já está assim, ó, no limite do limite do limite, inclusive transbordou, porque já impactou a estrutura. Eu costumo dizer que a inflamação ela começa de dentro para fora. Então, quando chegar na parede do intestino é porque já está no limite, né, no topo. Então, ela está começando aqui está a parede. Ela está começando aqui, só que é só uma forma ilustrativa, tá bom? Ela vai dominando, 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 pronto. Chegou na parede, começa a desenvolver a doença, você desenvolve a doença inflamatória intestinal. Inclusive tem uma outra que é a diverticulite. Bom, então, agora você já sabe que só fazer o exame não vai dizer para você que você tem um intestino saudável. Porque a inflamação ela acontece na microbiota intestinal. Microbiota intestinal, como eu falei para você, são as bactérias. Só para você entender, existem dois tipos de bactérias. Assim, ó, existem muitas bactérias, tipos de bactérias diferentes, existem bastante, tá? Esse universo, ele compõe 7 trilhões... 7 trilhões não, desculpa. Trilhões de bactérias. Eu não sei se são 7 exatamente. Eu sei que são trilhões de bactérias que vivem lá nesse intestino, ao longo de todo o intestino. Mas, de uma forma simplificada, essas bactérias elas meio que são divididas em dois grupos. As bactérias boas e as bactérias ruins. E por que eu estou fazendo aspas aqui? Porque elas se tornam ruins quando existe um desequilíbrio. Porque quando elas estão equilibradas, essas bactérias ruins elas não são ruins. Elas estão no equilíbrio e elas estão fazendo o papel delas. Inclusive, nós precisamos desse grupo de bactérias
para fazer as suas determinadas funções para que nosso intestino fique saudável. Então, o nosso trabalho, acima de tudo, é manter essa harmonia entre esses grupos de bactérias, fazendo com que elas se mantenham sempre dentro de um patamar equilibrado. Agora, quando essas bactérias elas ficam em maior predominância, em outras palavras, quando a gente tem um desequilíbrio bacteriano intestinal, nós vamos ter uma inflamação, nós vamos desenvolver uma inflamação. Isso é chamado de disbiose, tá? Então eu quero que você entenda isso, porque é bem provável que você já tenha ouvido falar de disbiose, ou se não ouviu, você vai estar ouvindo agora e você provavelmente vai ouvir, se você for ver algum outro conteúdo sobre intestino. Mas eu quero que você tenha sempre faça uma relação de disbiose igual inflamação. Porque muitas mulheres falam, Lucas, eu preciso tratar minha disbiose. Na verdade, você precisa desinflamar. E quando a gente fala desinflamar, a gente está falando justamente em tratar essa disbiose. E automaticamente vai tratar a inflamação. A inflamação nada mais, nada menos, que é o desequilíbrio dessas bactérias que vai causar vários outros problemas que a gente vai trazer aqui no vídeo. Então, eu só quero que você entenda isso. O intestino é um órgão que tem uma certa estrutura, tem as suas funções, mas que existe uma outra coisa, um outro elemento, que são a microbiota intestinal, que está lá dentro do intestino, que são elas que causam todo o desequilíbrio na tua saúde intestinal. É basicamente isso. Então, não se iluda quando você ouvir do seu médico que o seu intestino está saudável porque você fez o exame e está tudo certo. Não se iluda nisso, tá? O que você tem que ver é como que está a sua microbiota. E eu sei que você vai falar para mim agora, Lucas, como que eu vejo, como que eu faço, qual o exame? Primeiro, aquele exame padrão de fezes que a gente faz no laboratório, sempre fez, né? Aquilo ali não mostra com precisão como que está a nossa microbiota. Ali vai ter, se eu não me engano, são 2 tipos de bactéria que ali vai estar avaliado, vai estar vendo, né? Mas não é uma coisa precisa. Não é uma coisa que a gente pode unicamente se basear nela, tá? Existe exames que você coleta suas fezes e manda para um laboratório onde você vai ter todo o mapeamento de bactérias que tem no seu intestino, que a gente chama de microbiota, tá? Só que, qual é o problema? Esse tipo de exame ele é caro e ele é complexo. Por quê? Você tem que ter um pedido específico desse exame. Esse exame, ele vai ser, essas suas fezes, ela vai ser enviada para um laboratório, se eu não me engano, é no exterior, tá? Essa análise. Depois dessa análise ela volta e aí demora um tempo para ela voltar, para você ficar sabendo. Enfim, não é fácil, não é simples. Só que o que eu vou te trazer aqui é uma forma de você enxergar, que eu considero a melhor que tem, a saúde do seu intestino, como que está a sua microbiota e o que você pode fazer. Simples assim. Eu vou te dar esse caminho e você pode escolher ele, tá? Entendido isso, agora vamos entrar nas causas. O que leva eu ter um desequilíbrio nas minhas bactérias? O que me leva a ter uma disbiose? O que me leva a ter uma inflamação? Eu separei 3 coisas aqui que eu considero os 3 elementos cruciais para fazer você ter disbiose, tá? Para fazer com que você inflame. Primeira, alimentação. Alimentação. E aí eu fiz até aqui um negocinho legal para eu fazer você pensar e raciocinar sobre isso. Essa alimentação, quando eu falo dela, eu não estou me referindo apenas de agora. Eu estou me referindo da sua vida inteira. Quando a gente para olhar lá no início, quando a gente era criança, a nossa alimentação, ela começou a ser completamente desequilibrada. E isso já acontecia dentro de você, dentro do corpo da sua mãe, porque aquilo que ela comia nutria você. A forma que você nasceu já influenciou também na população de bactérias que vivem no seu intestino. Então, hoje já tem estudos mostrando que crianças que nascem de cesárea, elas têm um intestino, uma microbiota intestinal completamente diferente de uma criança que nasce de parto normal. Aquela que tem o parto normal tem uma microbiota, ou seja, um conjunto de tipos de bactéria muito melhor do que aquelas que nascem de cesárea. E aí existe um estudo mostrando que crianças de parto de cesárea podem sim ter uma influência a ter um sobrepeso, por exemplo. Já é um indício de ter um sobrepeso por conta desse tipo de bactéria, desse conjunto que está ali, né, populando. Enquanto a que nasce de parto normal já é mais difícil. Olha só que interessante. Mas é só para você entender como que isso impacta desde lá da hora que você está nascendo.
Mas vamos deixar essa informação de lado e vamos partir da alimentação que você teve enquanto criança, né? Você pode até usar o exemplo da sua filha, do seu filho. Hoje você talvez tenha uma filha de 4 anos, 5 anos, 10 anos e você está, de alguma forma, alimentando essa criança, né? Essa alimentação que você teve, ela foi uma alimentação completamente desequilibrada. Por quê? Porque nós, como pais, a gente não aprendeu dos nossos pais como se alimentar. A gente não teve uma educação nutricional. A gente sabe, tem aquela, tem que comer arroz e feijão, minha filha, para você ficar forte. Não pode deixar de comer feijão. Você tem que comer carne, né? Era só isso, legume, salada, suco, mas e aí? Na prática, muitas das vezes isso não funciona. Por quê? Porque os pais já têm um comportamento alimentar completamente desequilibrado. E a criança, ela só vai reproduzir aquilo que os pais fazem. Então, é natural que a nossa alimentação ao longo do nosso crescimento foi completamente desestruturado. E mais, esse aqui é um outro ponto importante. Nós, ao longo da nossa vida, quantas vezes, principalmente quando criança, tomamos antibióticos? Quantas vezes você já não tomou um antibiótico sem receita médica porque você teve uma infecção, sei lá, na garganta, no ouvido? Isso acontece muito com criança, tá? Aquele antibiótico. O que isso reproduz na prática? Um desequilíbrio bacteriano, tanto na alimentação, que você vem tendo uma alimentação rica em açúcar, muito mais em açúcar, produto industrializado, do que propriamente uma alimentação equilibrada, e o uso de antibiótico recorrente, de uma forma repetitiva, né? Se a gente for olhar num ano, quantas vezes você tomou um antibiótico quando criança, ali na tua juventude? Bastante, talvez hoje você não tome tanto, mas lá você toma. Porque é um corpo mais frágil, é um corpo que está em desequilíbrio, então ele fica mais vulnerável. Entende? E isso vai fazendo com que você vá desenvolvendo uma microbiota intestinal totalmente desfavorável para aquilo que nós buscamos, que é o quê? Ter saúde, ter um controle de peso. Então nós podemos dizer que a tendência é você desenvolver uma microbiota intestinal obesogênica. Esse é o termo que a ciência usa. São bactérias, são grupos de bactérias que elas favorecem o ganho de peso. Elas estimulam você a ter vontades, desejos, elas te ajudam a ganhar peso. Entende? Então, esse é o primeiro fator que conduz você, muitas das vezes, a vir engordando ao longo dos anos e hoje ter muita dificuldade, mesmo fazendo várias coisas. Por quê? A população que mora no teu intestino é uma população de bactérias horrível. A qualidade é horrível, está totalmente desequilibrado. E você faz dieta, faz isso, faz aquilo, faz de tudo e nada resolve. Por quê? A microbiota está ruim. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente avança. Vai vendo onde eu vou chegar nisso. A gente avança para onde? A segunda causa, rotina. Quando você chega ali nos, sei lá, seus 18 anos, seus 20 anos, que você começa a trabalhar, que você começa a ter boleto para pagar, que você começa a viver o jogo da vida, a tua rotina ela acelera. Você agora não tem mais tempo de ficar se preocupando com o que você vai comer. Você come o que tem. Nessa doideira você não tem rotina. E mais, como também nós não fomos educados e não tivemos um desenvolvimento de inteligência emocional, agora que a gente entra no jogo da vida, nós começamos o quê? A lidar com os problemas. E como a gente não teve isso na infância, nós fomos sempre muito defendidos pelos nossos pais, a gente não sabe lidar com os desafios da vida, então a gente fica mais ansioso, a gente fica mais nervoso, a gente come as nossas emoções, a gente sofre situações que trazem traumas e a gente entra numa depressão e deixa tudo desequilibrado emocionalmente. E o que acontece? A gente vai lá para o primeiro fator, que é a alimentação, piora essa alimentação ainda mais, e o lance da rotina se torna, primeiro, um gatilho para você comer, então intensifica a primeira causa, e segundo, desregula todo o teu sistema hormonal, metabólico e inflamatório. O teu processo, né? O corpo ele tem uma ação anti-inflamatória natural, desintoxicante natural. Isso fica comprometido. Porque isso principalmente acontece quando você está dormindo. Só que com esse estresse todo, essa vida agitada, essa correria, essa ansiedade que te domina, teu sono está ruim. Você não consegue ter um processo de desintoxicação e desinflamação natural. Então veja, tudo que prevalece você para ter uma harmonia
agora está desequilibrado, porque você não tem rotina. O nosso corpo, ele ama rotina. Você talvez já tenha vivenciado um momento que você começou uma dieta e você começou a ter uma rotina. Você começou a fazer o seu café da manhã direitinho, seu almoço, seu lanche, seu jantar. Você teve de uma certa forma um horário. Você seguiu uma estrutura diária. E você teve um resultado. Você saiu de onde você estava no caos e você criou uma ordem. Você se sentiu bem, você perdeu peso. Talvez não foi como você gostaria, mas você já, naquele primeiro momento, com aquela breve organização, você pôde experienciar a mudança daquilo. Isso mostra como o nosso corpo ele gosta de rotina. E quando a gente fala de intestino, o nosso intestino, de fato, ele é totalmente adaptável à rotina. Portanto que, muitas das vezes, eu não sei se você é assim, mas eu sou e eu já atendi várias pacientes que relataram isso. Elas falam, Lucas, quando eu não faço o meu cocô naquele horário de manhã, pronto, desregula o meu intestino. Eu também sou assim. Se eu não faço, número 2, de manhã cedo, sei lá, eu vou treinar, eu vou fazer alguma coisa, eu já não faço mais naquele dia. Acabou. Porque o meu intestino está adaptado a isso. Inclusive, vou abrir aqui um parêntese, se você tem problema de intestino preso, você começar a construir uma rotina de ir no banheiro, sentar no vaso, mesmo que você não faça cocô, esse ato de você ir lá e sentar, o ato de sentar estimula o teu intestino a trabalhar. Então você começa a criar uma rotina de estímulo intestinal para você evacuar. Mas isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Eu vou fazer esse outro vídeo depois e a gente fala mais sobre isso. Mas enfim, rotina é o segundo elemento que causa essa inflamação. Então, tanto pelo fator de impulso de você ficar comendo errado, por causa desse desequilíbrio todo que eu conversei aqui agora, e o outro é porque você desregula o teu corpo. Então fica tudo desequilibrado. E o terceiro são os hormônios, que tem relação com a idade. Então depois dos 40 anos, os hormônios eles vão caindo. Você entra no climatério, você entra na menopausa, e isso sim é um agravante. É um agravante. Isso quer dizer que eu fico dependente do hormônio? Não, o hormônio é o terceiro, mulher. O hormônio é o terceiro. Você provavelmente já está inflamada antes mesmo dos hormônios caírem. Inclusive tem um estudo que eu trago isso em alguns vídeos, eu falo sobre isso e vou repetir aqui agora. Tem um vídeo mostrando que 76% das mulheres que chegam na menopausa com um sobrepeso, esse grupo, esse número, mostra que essa mulher ela já estava com sobrepeso antes de chegar nessa fase da pré-menopausa, do climatério e da menopausa. Ou seja, é muito pouco um grupo que chega na menopausa e acaba engordando. É muito pouco. Muito pouco. Ou seja, a minoria. Então, o que eu quero trazer para você aqui, porque eu sempre falo isso, porque dentro aqui dos vídeos tem às vezes mulheres que ainda não entenderam o recado. Ainda acreditam. E eu não sei se elas insistem em acreditar para não assumir a responsabilidade, ou de fato eu ainda não entendeu porque eu não fui claro o suficiente. Mas, veja, o estudo mostra que antes da menopausa essa mulher já estava obesa, já estava com sobrepeso ou até mesmo obesidade. Porque a inflamação ela começou antes. E eu estou te explicando aqui de uma forma mais passo a passo, né? Então vem lá da alimentação da nossa juventude, depois entra na nossa fase adulta, onde a gente começa a trabalhar, vai começar a desregular tudo, e por fim chegar na terceira idade, na parte que a gente começa a ter uma queda hormonal, que o nosso corpo ele começa a perder a sua capacidade. Mas veja, aqui é como se fosse assim, ó. Ó, o problema, a menopausa ela só mostra que o problema ela já existia. Agora só piorou. Entende? Isso tudo vai causar inflamação. Só que existe uma solução. Tá? Não vai ser nesse vídeo aqui que eu vou te falar, eu vou deixar aqui em cima nesse card como você desinflama. Aqui eu quero te explicar no detalhe o que é inflamação, tudo sobre isso. Tá? Então você entendeu as causas. Quais são os sinais? Olha, existem vários sinais, tá? Mas eu vou te falar 5 clássicos aqui que eu considero os mais importantes para você estar se avaliando e já sabendo, né, se você está inflamado ou não. Eu vou deixar aqui na descrição um diagnóstico intestinal que eu faço com os meus pacientes para avaliar o grau de inflamação. Nesse diagnóstico, são 10 sintomas mais comuns e clássicos para a gente avaliar a inflamação, e dentro desse diagnóstico a gente vai fazer um mapeamento de quanto que você sente, ou seja, ele é frequente ou ele é às vezes. E além disso, a gente vai mapear a intensidade que você sente esse sintoma.
se é intenso ou não é intenso. E aí, no final, você vai conseguir identificar o grau de inflamação, tá? Mas vamos falar de 5 aqui que eu considero os mais importantes. Bom, o primeiro é quando a gente fala de estômago alto e gases. Por que isso aqui mostra que o seu intestino ele pode sim estar inflamado? Porque a inflamação ela vai começar a comprometer a tua digestão. A inflamação ela desequilibra todo o teu processo gastrointestinal. O que é isso? É quando o alimento passa lá da boca, que é onde já começa o teu processo digestivo. Então, quando você come, até isso a gente tem um problema. A gente não come da forma correta. A gente não mastiga a quantidade de vezes que a gente tem que mastigar. A gente não se atenta, né, tem atenção plena ao estar comendo. Tá tudo errado. Então, caramba, se a gente já tá tudo errado e tem o intestino inflamado, você já viu onde isso vai dar. Então, o alimento, ele quando não passa, né, não é triturado adequadamente, que é muito comum, ele vai chegar lá no teu estômago maior do que ele deveria, ou melhor, do que ele poderia, tá? Chegando maior, lá no seu estômago você começa o segundo processo digestivo, onde você vai ter uma quebra das proteínas, você vai ter quebra de gordura, de carboidrato. Porém, se o alimento está maior, você vai existir uma maior exigência desse estômago de produzir ácido para digerir esses alimentos. E você também vai precisar de mais enzimas digestivas. Logo, se a gente está falando de um intestino que está comprometido, e lembrando, tá? Quando eu falo de intestino, eu estou falando também do estômago. Eu estou pegando toda a sua estrutura gastrointestinal. Começa na boca, vai até o ânus. Porque no estômago, você também vai ter um comprometimento quando o seu intestino está inflamado. Então, se você tem essa exigência de uma maior digestão no estômago e você não tem, por exemplo, ácido suficiente, que a gente fala que é a hipocloridria, baixa produção de ácido, você já começa a ter os primeiros sintomas gástricos. Então você vai ter o quê? Azia, refluxo, queimação no estômago. Isso aqui mostra que você tem uma inflamação no estômago. Então nós podemos citar aqui o segundo sinal. Azia, refluxo e queimação no estômago. Então beleza, então você já tem aqui um comprometimento. Mas vamos lá, dando continuidade, agora a gente vai chegar na parte do estômago alto e estufamento, do estômago alto e gases. Então o alimento ele passou lá do estômago para o intestino não tão bom. Por quê? Você não teve ácido suficiente. Se você não tem ácido suficiente, você não consegue ativar as enzimas que vão quebrar esses alimentos. E aí esses alimentos eles ainda continuam grandes para estar ali na parte do intestino. Lá no intestino também há produção, né, liberação de determinadas enzimas que vão continuar quebrando os alimentos. Só que o intestino está inflamado. Então essa produção de enzimas, elas também acontece de uma forma ineficiente, né, precária. Então você não tem todas as enzimas ou a quantidade necessária. Então aquele alimento ele continua passando do tamanho que ele veio. Quando ele chega lá na segunda parte do intestino, que é o intestino grosso, ele começa a sofrer fermentação pelas bactérias. Porque no intestino grosso, onde fica alocadas as fezes, né, onde vai ser eliminadas as fezes, ali é a maior quantidade de bactérias, justamente para fazer esse papel de fermentar o intestino. Só que quando o seu intestino está inflamado, o que existe em maior predominância? Lembra que eu falei? Bactérias ruins. Essas bactérias elas fermentam mais do que as bactérias boas. Então você vai ter uma maior produção de gases, toxinas. O que isso vai fazer em você? Primeiro, gases você sabe, né? Você fica estufado, aquele barrigão começa a estufar cheio de ar, começa a peidar fedorento, né? E as toxinas, ela começa a intoxicar os teus órgãos. Então você começa a entrar num processo de inchaço e inflamação local. Por isso que você tem aquele estufamento, aquela barriga que protusa. Não é nem de gordura. A gente tem aqui dois elementos que vai fazer a tua barriga ficar grande. A gordura visceral e a gordura visceral, que está entre os órgãos, a gordura subcutânea, que está entre o músculo e a pele, e aquela que você aperta. Tem gente que nem se você apertar a gordura... Vamos pegar aqui, ó, que fica mais fácil. Se você pegar isso aqui eu não tenho quase gordura aqui no braço. Mas se você pegar, você vai conseguir. Essa gordura que você consegue pegar aqui é o que a gente chama de gordura subcutânea. Ela está entre o músculo e a pele. Quando você pega lá na tua barriga agora e você não consegue pregar, é porque você tem muita gordura visceral. Essa gordura é dura, ela é densa. Sabe aquela barriga de chope?
que o homem tem, geralmente? Pois é, aquilo é gordura visceral, você nem consegue pregar. Então a gente tem esse primeiro elemento que vai conduzir você a ter esse barrigão para frente, de gordura, e tem a protusão, o inchaço causado pela inflamação por conta da produção de toxinas. E aí veja, lembrando, o que é inflamação? É um inchaço. Lembra quando você corta o dedo? Incha, não incha? Fica vermelho, dolorido? Pois é, o seu intestino ele também fica assim por conta do excesso de toxinas que é produzido. E essas toxinas elas não só impactam no seu intestino, mas ela pode ir para o teu fígado, ela pode ir para outros órgãos também e você fica toda inchada. Por isso que muitas mulheres, e talvez você possa ser, Lucas, eu vivo inchada. O que eu tenho que tomar para desinchar? Você tem que tomar vergonha na cara e você tem que desinflamar esse intestino. Para de querer ficar encontrando um chá, um remédio, um diurético. É desinflamar. E é incrível, porque quando você desinflama, eu vou deixar a foto aqui de uma paciente, essa aqui é de 30 dias. E veja, essa mulher aqui, ela tem mais de 40 anos. A Lídia, se eu não me engano, quando chegou até mim, ela estava com 42 ou 44, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas, veja que ela não é uma mulher obesa. E ela não é uma mulher que a gente pode considerar que estava com um certo sobrepeso. Ela tinha gordura, mas olha a barriga dela como estava inchada. Ela, a principal queixa que ela tinha quando chegou até mim era que não conseguia ir no banheiro. Ela só conseguia ir com laxante. Ela era uma mulher que começou uma dieta antes de me conhecer para emagrecer, fez exercício, perdeu peso, mas ela não conseguia perder gordura e ela não resolveu o problema intestinal dela. Então ela teve uma perda, acho que quase 10 quilos ou 10 quilos, mas ela estava extremamente insatisfeita porque ela não ia no banheiro. Ela tinha que ficar tomando laxante. E além disso, a barriga dela vivia estufada. Em 30 dias, olha só o que acontece. Em 30 dias, só com alimentação, só desinflamando. Ela perdeu, se eu não me engano, aqui 10 centímetros de barriga. De peso em si, ela não perdeu nada. Mas ela perdeu 10 centímetros de barriga e voltou aí no banheiro em 7 dias. No caso dela, era realmente a desinflamação. Ela não queria necessariamente mudar muito o corpo, porque ela já tinha conseguido perder um pouco de peso. Na verdade, um pouco não, né? Acho que foi 10 quilos. Mas eu vou colocar outros casos aqui ao longo desse vídeo para você ver diferenças em termos de estufamento e de gordura também. Então, voltando. O sinal aqui que eu falei para você, queimação no estômago, azia, refluxo, é um sinal. Outro, estômago alto e gases. Eu te expliquei o porquê que isso é uma inflamação, né? Gera uma inflamação. Existe um outro elemento aqui também, dessa segunda sintoma, que é a sensibilidade alimentar. E essa sensibilidade alimentar, ela faz com que você tenha mais produção de gases, porque o seu intestino ele não consegue digerir esses alimentos. Sensibilidade alimentares, você pode ter com glúten, lactose, caseína do leite. Você pode ter com determinados alimentos que são ricos em food maps. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, mas o que é isso? São alimentos que são ricos em fibras fermentáveis. Feijão, repolho, brócolis. Por isso que aqui no meu YouTube, nos conteúdos, eu falo muito assim, ó, quando a gente está falando de tratar, desinflamar, eu falo, ó, você tem que tomar cuidado com os alimentos que te estufam. Porque esses alimentos que estufam, eles geram uma inflamação. Eles irritam o intestino, gerando uma inflamação. Então, isso também conduz você a ter uma certa inflamação. É óbvio que existe a intolerância, mas se você não for intolerante ao glúten, por exemplo, mas você come glúten e você fica estufada, é porque você tem uma sensibilidade. Isso também acontece com a lactose. Isso também acontece com todos os outros alimentos que você estufa. Então, isso é um ponto muito importante de você entender. Então, falamos de dois. Vamos falar do terceiro. Qual é o terceiro? Intestino preso ou diarreia. A gente está falando tudo aqui da estrutura do intestino. Porque aqui é onde começa o processo inflamatório, né? É naquele órgão. Então, primeiro aqui a gente vai ter uma falha no órgão. A gente vai ter uma falha do órgão, as funções daquele órgão. Então, intestino preso ou diarreia é uma falha que vai conduzir você a não ter o movimento acontecendo da forma correta. Então, o intestino ele trava. Ou ele vai ter uma hipersensibilidade onde ele vai ficar eliminando aquilo ali rapidamente. Então, você comeu, às vezes já vai no banheiro. Não tem capacidade de formar as fezes. Então você vai ao banheiro, né? Às vezes não é uma diarreia, aquela diarreia que sai água, mas é uma diarreia mais pastosa. Isso quer dizer o quê? Que você não está tendo um trânsito intestinal adequado para formar as fezes. Isso aqui é importante também. Então, esse tipo de sintoma, ele vai conduzir você a estar inflamada também. Então, falamos de 3. Vamos falar do quarto. Esse quarto aqui, eu vejo que eu tenho recebido muitas mulheres com
com esse sintoma, e muitas das vezes ele passa despercebido como uma falta de capacidade, força de vontade, que é a compulsão por doces, massas e pães. Isso aqui é uma informação que poucas mulheres sabem, talvez você faça parte desse grupo e você vai entender. As bactérias ruins, quando elas estão em predominância, existe essa inflamação, elas estimulam você a ter mais desejos. Tem uma parte desse livro aqui, eu comprei esse livro aqui, estou lendo ele, livro muito fantástico, bonito nessa imagem aqui, ó. Você sabia que o cérebro, só uma observação aqui, uma curiosidade, o cérebro, ele é um intestino, ele é um cérebro, mas ele tem o formato de intestino, só que ele tá fechado, e ele tem basicamente o tamanho. Se ele fosse abrir ele teria o mesmo tamanho de um intestino. Mas só uma curiosidade para você saber. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu vou achar. Uma coisa bem interessante que eu estava lendo, que fala justamente dessa questão. Poxa, eu tirei aqui da página. Tomara que eu encontre. Eu acho que eu vou encontrar. Mas o que eu estava falando? Eu estava falando do comportamento, né? Eu acho que eu vou encontrar aqui agora. Olha só. Olha só que interessante. Dentro do nosso intestino existem várias coisas, tá? Que, como que eu posso dizer? Quando você come, o alimento quando ele chega ali, ele vai ser meio que observado pelos nervos do intestino, tá? E aí, lá no intestino, ele fala assim, ó, é no intestino que os alimentos eles são desmontados em nutrientes, ou seja, eles são digeridos, quebrados e desmontados em nutrientes. Olha só, dando origem a sinais que controlam uma série de funções corporais, incluindo o desejo de comer. Olha só que interessante. Olha isso, ó. Esses circuitos que estão no intestino, eles convertem alimentos em sinais elétricos, olha isso, que coordenam a motilidade, ou seja, o movimento do intestino, a secreção de substâncias, que podem ser hormônios, enzimas, uma série de coisas, a ingestão de alimentos e até no humor e outros comportamentos. Olha só que interessante. O que eu quero dizer com isso? Quando o seu intestino está inflamado, tudo isso aqui começa a agir de uma forma diferente. Os sinais, primeiro, o reconhecimento daquilo que você está comendo, ele reconhece de uma forma diferente. Os sinais liberados a partir dessa identificação também funcionam de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente tem as bactérias, o microbioma, a microbiota intestinal influenciando nessa conexão que existe lá no intestino. Essa conexão que existe no intestino, esse reconhecimento, esse disparo elétrico que existe a partir do momento que você come, com tudo que está acontecendo no intestino, esses sinais eles são enviados para o nosso cérebro. Existe uma conexão. Existe um eixo que conecta o nosso cérebro com o nosso intestino. Ambos estão conversando e se comunicando. Por isso que quando você está emocionalmente desequilibrada, você vai ter um impacto no teu intestino. E quando você está com o intestino inflamado, você vai ter um impacto no teu cérebro, ou seja, nas tuas emoções. Caramba, quando eu falo isso, eu fico assim, meu Deus, como que as pessoas precisam saber disso? Porque você pode curar a tua vida, os teus problemas emocionais, tudo no teu intestino. Simples assim. Mas voltando, então, quando existe esse desequilíbrio, você vai estar liberando substâncias que vão estimular você a ter desejo de comer. E quando a gente fala de inflamação, você vai ter desejo de comer coisas gostosas, que são ricas em açúcar, farinha, gordura. Então, hoje, se você tem um desequilíbrio, um descontrole, é porque o teu intestino está desequilibrado, ele está inflamado. Trate disso e você vai tratar esse problema. Eu vou deixar aqui, eu sei que eu tenho depoimentos de pacientes falando o quão elas não, depois que me conheceram e desinflamaram, não tinha mais vontade de doce, tá? Eu vou botar aqui, eu não lembro exatamente aqui quais foram as mensagens, mas eu prometo que vai estar aparecendo aqui uma mensagem para você, uma foto, né, um registro de uma mensagem que eu recebi de uma paciente falando que realmente não tem mais vontade de doce. E quando eu atendo essas mulheres que são loucas por doce, elas literalmente acabam com essa vontade. Porque a gente trabalha numa desinflamação e dentro disso eu também trabalho numa estratégia alimentar que possibilita elas emagrecerem e desinflamarem sem abrir mão do doce.
tá? Então nós falamos do azia, estômago alto, falamos do intestino preso, falamos da compulsão por doce. Vamos falar do quinto sintoma. Lembrando que eu vou deixar a descrição aqui do diagnóstico intestinal, que são 10 sintomas, e lá você vai identificar o grau de inflamação, né? Mas vamos falar então do último, que é indisposição e baixa energia. Por que isso mostra que você está inflamado? Muito simples. O seu intestino, ele desmonta os alimentos em nutrientes. Lembra que estava escrito ali? Ou seja, ele digere, ele quebra os alimentos, né, em nutrientes. O que os nutrientes fazem? Uma delas é gerar energia. É fazer com que o teu metabolismo seja capaz de gerar energia. De você ter disposição. Então, quando esse intestino está inflamado, ele não consegue desmontar esses alimentos. Ou seja, não tem disponibilidade de energia, de nutrientes. Você fica com o quê? Carência nutricional. Se você for fazer um exame de sangue, muitas das vezes, mulheres que têm esse problema, você vai observar lá no teu exame ferritina baixa, ferro pode estar baixo, mas a ferritina assim, vai estar... É muito normal a ferritina estar baixa, que aí vai também impactar teu cabelo, tua pele, tua unha. 2. Vitamina B12 vai estar baixa. Se você tiver com um grau de inflamação elevado, ela vai estar super alta. E você vai ver mais qual marcador que vai distinguir. Geralmente eu vejo esses dois, assim, que mostram o paciente com cansaço. Mais vitamina B12, tá? Por quê? Porque as bactérias boas, elas também produzem vitamina B6, que é o complexo B, né? Na verdade, vitamina do complexo B. As bactérias boas, se eu não me engano, agora tem a B6. Eu não lembro exatamente se a B12 é produzida também. Eu não lembro. Me desculpe por essa falha. Mas, de qualquer maneira, as bactérias boas, lá no intestino, também têm essa função de produção de vitaminas do complexo B, que são as vitaminas responsáveis pela geração de energia. Então, você tem dois problemas aqui. Primeiro, quando você está inflamado, você não tem essas bactérias boas em predominância, então não há uma produção de vitaminas do complexo B. E segundo, você não consegue extrair as vitaminas do complexo B dos alimentos que você come. Por isso que muitas das vezes você come saudável e você continua cansada, sem energia, não emagrece. Porque você está numa certa carência nutricional. 5 sintomas, 5 sinais que você está com uma inflamação. Então, se você tem uma ou mais, já tem um sinal que você está inflamado. Vai lá no diagnóstico, clica aqui embaixo, vai no diagnóstico para você agora falar lá, né? Fazer o diagnóstico e falar se isso é comum, se é intenso, se não é intenso, se não é comum, só às vezes, e ali no final você vai ter um resultado de grau de inflamação. Lucas, como que isso impacta no meu emagrecimento? Já entendi tudo que você falou. Já entendi sobre intestino, baita aula, entendi, mas que diabos tem a ver isso com a minha perda de gordura e minha perda de peso? Vamos lá. É muito simples, tá? E eu vou te trazer dois tipos de situação. Uma situação de vida real, e você vai conseguir entender isso, e outra situação fisiológica e hormonal e bioquímica, né? Vamos falar assim, uma questão biológica, tá? Primeiro, se você está com esses sintomas, você está inflamado. Eu acredito que por causa dessa inflamação, você está com mais sintomas, ou seja, a tua qualidade de vida está péssima. Você não se sente bem, você não gosta do que você vê no espelho, você tem uma autoestima baixa, você não veste a roupa que você quer, você está literalmente sobrevivendo. Você não curte as coisas, você talvez não tenha mais libido, você é casada, mas não tem um relacionamento sexual com seu marido há tempos, e se tiver, não é aquela coisa que você, sabe, que você se sente bem no final. Talvez você tenha vergonha do corpo, aí tem que fazer de luz apagada, uma série de coisas começam a ser comprometidas a partir disso, né? Então, a verdade é que essa forma de viver, ela é extremamente dolorosa. Eu concordo comigo? E se você não tem prazer em quase nada do que você faz, é natural que você vai buscar os prazeres mais rápidos. E quais são os prazeres mais rápidos que a gente tem hoje? Alimentação, açúcar. Grande parte das mulheres que hoje estão inflamadas, porque não tem controle alimentar, é só um gatilho de uma válvula de escape que, cara, a vida dela está extremamente... Trabalha pra caramba. Às vezes o marido reclama pra caramba no ouvido dela porque ela não faz isso, não faz aquilo, foge dele, não sei o que lá. Você
não tem tantos prazeres mais. Os prazeres mais básicos, de repente era ir lá, comprar uma roupa, se sentir bem, se olhar no espelho, poxa, se maquiar, você vai se auto-abandonando. Você vai olhando agora mais para os outros do que para você. Então é natural que você vai buscar esses prazeres. Então isso já conduz você a ter uma falha no teu emagrecimento. E talvez você pode falar assim, não, mas Lucas, eu já como bem, eu tô comendo saudável, tô fazendo exercício, beleza, então agora você, né, teve coragem, deu um baixo e falou assim, vou me cuidar. Então a gente sai do lado da qualidade de vida. Você está tentando, você está buscando. Agora a gente entra no lado biológico. Ainda que você esteja lá comendo saudável, ainda que você esteja lá fazendo exercício, o teu sistema biológico ele está totalmente desequilibrado. Eu te expliquei sobre vitamina, eu te expliquei sobre o aspecto do metabolismo estar desregulado. E isso vai impactar diretamente na tua capacidade de queimar gordura. Porque se você não tem energia, né, se o teu metabolismo ele não tem capacidade de processar as coisas, como que ele queima gordura? Ele não queima gordura. O teu metabolismo está lento. E não é porque você tem mais de 40 anos e está na menopausa que ele ficou lento. Não, ele está lento porque você está inflamada. Eu vou deixar essa foto aqui, ó. Essa aqui é uma mulher de 69 anos, minha paciente, Helena, 69 anos. Olha o resultado que ela teve aos 69 anos. Essa aqui, ela, antes, né, quando me conheceu, essa foto da esquerda, ela achava que era menopausa. Ah, Lucas, eu não consigo emagrecer, já fiz de tudo, é menopausa. Olha só o corpo dela, cheio de gordura, ela não conseguia emagrecer, estava inflamada. Olha ela de lateral aqui, olha a barriga estufada. Aí depois que ela desinflamou, o metabolismo dela acelerou. Olha só a quantidade de gordura que ela perdeu, olha a circunferência da barriga dela como diminuiu. Olha como a cintura dela enxugou. Ela está diferente. Porque o problema não é a idade. Eu volto a repetir isso para você. Eu faço questão sempre de mostrar a Helena aqui, que é a paciente que eu já atendi mais velha e que teve um resultado incrível, mostrando que pode. Sem reposição hormonal. Só com alimentação. E agora eu vou botar aqui outra, que aí a gente vai falar da perda de gordura. A Elia, 48 anos. Olha a quantidade de gordura que ela tinha na barriga. E olha só a inflamação que ela tinha também, porque a barriga dela era muito dilatada. Ela tinha os dois, gordura visceral e dilatação. Ela ficava até 20 dias sem ir no banheiro. Ou seja, ela estava muito inflamada. O intestino dela não funcionava de jeito nenhum. Ela tomava 4 laxantes e, nossa, às vezes não ia no banheiro. E olha só como ela ficou. Aqui a Elia já teve um resultado de 3 meses, que foi quando ela aplicou todo o protocolo. Né? O meu protocolo DDR que desinflama, desintoxica e restaura o intestino. Então, hoje, o que você precisa fazer não é comer saudável. Isso já passou, isso é o primeiro passo, isso é coisa de criança. Hoje, o que você precisa fazer é começar a compreender. Parabéns, você está aqui no vídeo, né? Até agora, entendendo, e parabéns mais ainda para vocês se você está maratonando o meu canal. Mas é compreender esse universo que é muito desconhecido, né? A saúde intestinal para mulheres acima dos 40 anos, o impacto que ele causa se ele estiver inflamado, como ele pode te ajudar a emagrecer. E a partir disso, você começar a implementar aquilo que precisa ser implementado. Vou deixar aqui novamente o card de um vídeo explicando para você como desinflamar. Porque esse vídeo aqui ele foi para expandir a tua cabeça, te dar clareza sobre esse conhecimento que talvez fosse um pouco ainda obscuro. Agora você está entendendo mais sobre o universo intestinal, sobre como funciona e tudo mais. Agora eu quero que você vá lá nesse vídeo e aprenda como desinflamar. Porque existe uma alimentação certa, existe uma necessidade de você ter a combinação correta dos alimentos, comer nas quantidades certas. Existe todo um raciocínio por trás para você mudar esse estado que você se encontra, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui, curta para eu saber. Quanto mais curtida tiver, eu vou saber, bom, eu gerei valor para essas mulheres. Me conta aqui nos comentários se você tinha conhecimento sobre o que eu falei, se você gostou desse conteúdo, porque isso também vai me dar um feedback se eu estou no caminho certo, se eu estou realmente trazendo um conteúdo que você ainda não conhecia, um conteúdo que está de fato agregando para a tua vida, para o teu conhecimento, tá? E compartilha esse conteúdo com aquele grupo de amigas que tem mais de 40 anos, aquele grupo da família de mulheres que estão inflamadas, que, cara, não sabem mais o que fazer. Eu tenho certeza que você vai poder ajudá-las porque você foi ajudado. Mas só faça isso se você realmente foi ajudado. Combinado? Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.